Tentar falar aqui sobre asma de forma breve, a quinta tentativa de gravação dessa aula. Vamos começar primeiramente pela definição do GINA, e o GINA define que asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, ela é heterogênea, e esse processo inflamatório crônico, ele vai causar uma limitação variável do fluxo aéreo expiratório. Lembrando que essa limitação, esse processo inflamatório, ele é variável ao longo do tempo e também em relação à intensidade. Por que que a asma é importante? Basicamente porque é a doença crônica mais comum na infância. Estima-se que 10 e algumas referências colocam até 30% das crianças apresentam o diagnóstico de asma. Como é uma doença extremamente prevalente, é uma doença que causa muitos atendimentos na emergência e muitas internações, tá? E como é uma doença muito prevalente, ela também vai ter muita relevância nas provas. Não se sabe exatamente qual a fisiopatologia da asma, até porque existem fenótipos diferentes de asma, mas o principal fenótipo, que é o fenótipo do tipo alérgico, sabe-se, na verdade, que ocorre devido a uma suscetibilidade genética associada a fatores ambientais. Então, o paciente que tem uma genética que é geneticamente predisposto a ter asma, se ele se expor a alguns fatores ambientais, ele pode, eventualmente, desenvolver a doença, ou mesmo se ele já tiver a doença e se expor a esses fatores ambientais, ele pode ter os quadros de exacerbação. Então, existem fenótipos diferentes de asma, por isso que a gente não consegue, com uma fisiopatologia, explicar toda essa doença. Mas o principal na pediatria vai ser a asma alérgica, que é aquela asma que começa na infância e geralmente está associada a outras atopias, como dermatite atópica, rinite alérgica, e também tem uma associação com eosinofilia. Mas realmente temos vários outros tipos de fenótipos de asma, como a não alérgica, que é aquela que não vai ter uma boa resposta ao corticoide inalatório, a asma de início tardio, que é mais comum em mulheres, ou então está relacionado com a questão ocupacional. Tem a asma de limitação persistente, lembrando que a asma é uma doença obstrutiva, mas se você não fizer o tratamento adequado, com o passar do tempo, esse paciente pode ter fibrose, e você passa de um quadro obstrutivo para um quadro de. Tem umas crianças gritando aqui. Para um quadro de restritivo, tá? Então vai ser mais difícil ter uma reversão completa dos sintomas. E tem a asma associada à obesidade, que também tem um quadro de eosinofilia presente. E também a obesidade pode piorar a asma alérgica, mas existe o quadro de asma associada à obesidade por si só. E em 2024, o Dina colocou outra variante de asma, que é a asma variante tosse, que são aqueles pacientes que apenas apresentam tosse e ainda assim você consegue, a partir de exames, né, identificar que esse paciente na verdade tem asma. É, Tá, mas assim, sobre a asma alérgica, como é que geralmente acontece o processo fisiopatológico? Basicamente, o paciente vai ter uma hiperresponsividade das vias aéreas decorrente de diversos estímulos possíveis, como exposição a aeroalergênios, fumaça, pelo de animal, ácaro, ou mesmo a criança que corre e pode ter uma hiperresponsividade das vias aéreas, ela pode rir muito, chorar muito e ter esse quadro de hiperresponsividade das vias aéreas, que basicamente vai se traduzir no processo, vai ocorrer, na verdade, um processo inflamatório, e essa inflamação vai causar uma broncoconstrição. Lembrando que essa broncoconstrição ela é variável e reversível, tá? Variável e também é reversível. Como assim reversível? Você pode usar, por exemplo, um broncodilatador, um corticoide inalatório, e o paciente pode melhorar esse quadro inflamatório de broncoconstrição. Porém, se você não fizer o tratamento de forma adequada, com o passar do tempo, com o processo inflamatório crônico, vai começar a ocorrer fibrose, vai começar a ocorrer um processo inflamatório progressivo daquelas vias aéreas, que pode causar fibrose. E esse paciente que antes tinha um quadro reversível, variável, ele passa a ter um quadro que não é mais tão reversível. Então ele começa a ter sintomas de forma mais frequente, e aquela doença que era obstrutiva talvez passe a ser um quadro restritivo.
Então, se com o passar do tempo, se não houver controle, vai ter remodelamento pulmonar e aquele paciente vai ter piora dos sintomas. Existem vários fatores de risco para asma, alguns são modificáveis, que eu deixei em negrito, outros não são modificáveis. Os modificáveis, exposição ambiental, obesidade, infecções, por exemplo, alguns artigos colocam que a infecção por bronquiolite viral aguda, na verdade, a bronquiolite viral aguda, que o principal agente etiológico é o vírus sincicial respiratório, mas temos outros, como rinovírus, parainfluenza, influenza e etc. Algumas referências colocam que a BVA pode aumentar a chance do paciente ter asma ou exposição também a alguns alérgenos. Esses são os fatores de risco modificáveis. Existem os não modificáveis, como a questão genética, um paciente que é pequeno para a idade gestacional, prematuros e sexo masculino. Ok, então já sei que a asma é uma doença heterogênea, que vai causar uma alteração do fluxo expiratório, principalmente, e essa alteração ocorre devido a um processo inflamatório que é variável em tempo e intensidade. Mas quando é que eu vou pensar em asma para o paciente? Os principais sintomas de asma são tríade principal, tosse, cansaço e chiado no peito. Chiado no peito devido à sibilância. Então, muitas vezes os pais vão chegar exatamente com essas queixas. Meu filho está com tosse, cansaço e chiado no peito. Mas eu também posso ter outros sintomas, como aperto no peito, dor torácica. Posso ter sinais indiretos, como baixo rendimento escolar. Por quê? Porque o paciente com asma, ele piora principalmente no período da noite. Período da noite, comecinho da manhã. Geralmente, à noite, quando ocorre essa piora, o paciente apresenta sintomas como tosse, desconforto respiratório ou dificuldade para dormir. E, devido a esse problema ocorrer mais no período da noite, o paciente ter problema para dormir, ele pode ter uma dificuldade no outro dia na escola e ter um baixo rendimento escolar. Além disso, muitas vezes a tosse é a única queixa desse paciente, até por isso o Gina colocou em 2024 a asma como variante tosse, e muitas vezes, na verdade até 90% das vezes, o exercício pode desencadear uma crise. E lembrando que o principal achado no exame físico de um paciente com asma é a sibilância. Como eu tenho um processo obstrutivo, eu posso ter sibilância. Mas lembrando que, se o paciente tiver uma broncoconstrição muito importante, muito relevante, você pode até não escutar sibilos. E, na verdade, ter uma dificuldade para ouvir o murmúrio vesicular universal daquele paciente. É como se o tórax estivesse silencioso. Nesses casos, indicam uma maior gravidade no quadro do paciente. Geralmente, todos esses sintomas, eles podem ser desencadeados a partir da exposição a alguns fatores, como fumaça, pelo de animal, riu demais, chorou, fez alguma atividade física. E quando o paciente tem uma história pessoal de rinite alérgica, dermatite atópica, ou uma história familiar de asma ou outras alergias, isso tudo reforça o diagnóstico. Então, o paciente que tem sintomas compatíveis com asma, como tosse, cansaço, chiado no peito, que geralmente são desencadeados por algum fator, e já tem uma história de ou familiar ou pessoal de atopias. Então, esse paciente parece muito com asma. Quando é que eu vou desconfiar que não é asma? Quando eu fiz o tratamento, principalmente com broncodilatador, e esse paciente não melhorou. Porque, teoricamente, a asma, os sintomas ocorrem principalmente devido à broncoconstrição. Se eu der um broncodilatador, esse paciente teria que melhorar. Se ele não melhorou, você tem que duvidar do diagnóstico. Então, falando em diagnóstico, como é que eu vou realizar o diagnóstico do paciente com asma? Aí começa algumas especificidades que o Gina traz, que o diagnóstico e o tratamento, na verdade, eles vão depender da idade do paciente. Se o paciente tem menos de 5 anos, eu vou fazer o diagnóstico de uma forma. A partir de 6 anos, eu vou fazer o diagnóstico de outra forma. E a partir de 6 anos, eu posso usar o exame, que é o padrão ouro para asma, que é a espirometria. Então, se eu tenho um paciente que tem sintomas compatíveis com asma, ele tem fatores que desencadeiam esses sintomas, ele piora de noite, eu pensei em asma, eu posso, caso ele tenha mais de 6 anos, fazer a espirometria desse paciente. Mas, uma criança com menos de 5 anos, ou 5 anos ou menos, pode ter uma dificuldade para realizar, por exemplo, a espirometria. E muitas vezes esse paciente não tem asma, ele é só um paciente que tem sibilância ali nos primeiros anos de vida e depois ele não fecha o diagnóstico de asma.
Mas, caso ele possa fazer espirometria a partir de 6 anos, a gente vai lançar mão desse exame, que vai avaliar basicamente o fluxo aéreo e principalmente a reversibilidade desse quadro. Então, a espirometria ela vai medir os fluxos aéreos exalados pelo paciente e vai pegar como base principalmente dois parâmetros: o volume expiratório no primeiro segundo, a VF1, e a capacidade vital forçada, a CVF. Então, o paciente com asma, ele tem uma tendência a ter uma redução da VF1. Como ele tem um distúrbio obstrutivo, esse paciente vai ter uma maior dificuldade de exalar o ar no primeiro segundo. Ele vai ter um aprisionamento de ar e, para que eu pense no diagnóstico de asma, eu vou fazer uma relação entre o VF1 e o CVF. E essa relação para crianças entre 6 e 11 anos, a gente vai pensar mais em asma quando ela está abaixo de 0,9. Porém, não adianta só o paciente ter uma relação, o índice de Tifenor, que é essa relação entre VF1 e CVF abaixo de 0,9. Eu tenho que ver a reversibilidade do quadro, ou seja, a responsividade daquelas vias aéreas a quê? Ao uso do broncodilatador. Então, faça a espirometria, vejo se ele tem uma relação menor do que 0,9. Caso ele tenha, eu pense em asma, eu faço o uso do broncodilatador e após 10 a 15 minutos eu reavalio essa espirometria. E eu vou ter que ver um aumento de 12% na VF1. Quando eu tenho um aumento de 12% após o uso do broncodilatador, eu vou pensar no diagnóstico de asma naquele paciente que tem um índice de difenol menor do que 0,9, se ele tiver entre 6 e 11 anos. Acima de 11 anos, ou seja, 12 ou mais anos, a gente vai pensar quando o índice é abaixo de 0,7, 0,75, mais ou menos, às vezes coloca algumas referências abaixo de 0,8. Então, o ideal é sempre realizar a espirometria para evitar tratamento desnecessário. O Gina traz até um exemplo de um estudo que mostrou que muitas vezes nos ambulatórios os pacientes são acompanhados supostamente por asma, mas quando vão avaliar com espirometria, não fecha o diagnóstico. E eles identificaram num estudo específico que, na verdade, 2% dos pacientes que eram acompanhados por asma, nesse estudo, na verdade, tinham doença cardiovascular grave. Tá? Então, o ideal é fazer a espirometria. Caso eu não tenha a espirometria disponível, o Gina também coloca como opção a realização do pico de fluxo expiratório, que também vai avaliar se o paciente tem um distúrbio obstrutivo ou não. E a depender da forma que eu avalio o pico de fluxo expiratório, com variação acima de 20%, nesse exame, a gente poderia dizer que o paciente tem asma, a depender da avaliação, tá? Tem outras formas de avaliar. Porém, em 2025, o Gina trouxe uma novidade. Basicamente, ele falou: e se eu não tiver a espirometria e também não tiver o pico de fluxo respiratório? O que é que eu posso fazer? Então, a partir de 2025, o Gina falou que a gente pode lançar mão dos biomarcadores inflamatórios do tipo 2, que seriam quais? A fração exalada de óxido nítrico e os eosinófilos. Então, eu pensei em asma para o paciente. Eu quis solicitar a espirometria, não tenho disponível. Eu quis fazer o pico de fluxo respiratório, não tenho disponível. Eu posso fazer o quê? A fração exalada de óxido nítrico e a avaliação de eosinófilos. Na verdade, e não. Ou a avaliação de eosinófilos. Qual o racional por trás da fração exalada de óxido nítrico? Quando a gente tem um processo inflamatório, a gente tem uma tendência à liberação de óxido nítrico. Porque quando há inflamação, a liberação de óxido nítrico. A asma não é uma doença inflamatória? Então, se eu tenho um processo inflamatório pulmonar, quando eu fizer o exame para avaliar quanto de óxido nítrico eu estou exalando, sopro lá a máquina e vejo quanto de óxido nítrico eu estou exalando, eu vou ter um aumento de óxido nítrico nessa avaliação, porque o meu pulmão está inflamado, liberando mais dessa substância. E a eosinofilia, por quê? Porque a asma multipla alérgica classicamente tem eosinofilia. Então, se eu fizer uma fração exalada de óxido nítrico e ela estiver acima de 35 em crianças ou acima de 50 em adolescentes, para os adolescentes a partir de 12 anos, esse exame está alterado. A partir disso, eu posso dar o diagnóstico? Não. Na verdade, a partir disso, eu vou tratar esse paciente como se tivesse asma, e caso ele melhore, eu, e caso ele melhore, eu dou o diagnóstico de asma. Da mesma forma, os eosinófilos. Eu faço a avaliação por meio do hemograma,
Se ele tiver uma eosinofilia, eu ainda não posso fechar que ele tem asma. Eu vou tratar esse paciente como se tivesse asma e caso ele melhore, aí eu fecho o diagnóstico. Tá, mas a criança não tem mais de 6 anos, ela não pode fazer espirometria. O que é que eu vou fazer se ele tiver 5 anos ou menos? A gente vai avaliar se o paciente tem um quadro compatível, como sibilância na ausência de IVAs, na ausência de infecções, outras atopias, tentou tratar ali com broncodilatador, com corticoide inalatório, ele melhorou, parece asma. Antes a gente tinha um critério diagnóstico para dar esse, afirmar que essa criança tinha asma, que a gente chamava de índice preditivo de asma. Mas agora, em 2025, ano passado, no caso, o GINA mudou a forma de dar o diagnóstico em crianças com menos de 5 anos de idade, 5 anos ou menos. E ele fala que para dar o diagnóstico nessa faixa etária, a gente precisa de três critérios. Se a gente tiver só um ou dois, a gente vai dizer que é uma suspeita de asma. Mas se a gente tiver os três critérios, a gente vai poder dizer, esse paciente tem asma. E quais seriam os três critérios? Primeiro, é um paciente que tem episódios agudos recorrentes de sibilância. Episódios agudos está no plural, então são dois ou mais. Ou um paciente que tem pelo menos um episódio agudo de sibilância com sintomas semelhantes à asma entre os episódios. O que seriam sintomas semelhantes à asma? Uma tosse noturna, uma tosse quando corre ou quando brinca, quando o paciente chora, ele sente alguma opressão torácica, ou também tosse. São sintomas semelhantes da asma. Quando o paciente é avaliado por esses episódios agudos recorrentes de sibilância, ou seja, dois ou mais, pelo menos um deles tem que ser avaliado por um profissional de saúde. O profissional de saúde tem que ter identificado essa sibilância. Tá? Então, o primeiro critério é esse: é um paciente que tem sintomas de asma. Qual é o segundo critério? É um paciente que é um paciente que não tem outra causa alternativa mais provável do que a asma. Então, um paciente que tem sintomas de asma e que o diagnóstico mais provável é asma. E o terceiro critério é bem lógico. É aquele paciente que tem sintomas de asma, não tem nada mais provável do que asma para aquele paciente. E o terceiro critério é: fiz o tratamento para asma e esse paciente melhorou. Ou seja, eu dei um salbutamol e ele melhorou da sibilância. Eu fiz um corticoide com salbutamol e ele melhorou no quadro grave de asma. Eu fiz um corticoide inalatório por 2 a 3 meses e ele melhorou dos sintomas. Então, esse paciente tem asma. Então, é bem simples. Para ser asma, agora em menores de 5 anos, a gente precisa obedecer esses três critérios. O primeiro, episódios agudos recorrentes de sibilância, ou seja, dois ou mais, ou um episódio com sintomas parecidos com asma, ao redor daquele episódio, né? Depois daquele episódio ou antes. Esse é o primeiro critério, sintomas parecidos com asma. O segundo critério é, não tem nada melhor que justifique os sintomas daquele paciente que não seja asma. E o terceiro critério é, o paciente tratou para asma e melhorou. Então é bem lógico, paciente que tem sintomas compatíveis com asma, que nada explica melhor aqueles sintomas do que não asma, e você fez o tratamento para asma, ele melhorou. Lembrando que, se o paciente só tiver um ou dois critérios, a gente vai dizer que ele tem uma suspeita de asma. Então, para o diagnóstico em menores de 5 anos, ou seja, 5 anos ou menos, os três critérios. Para o diagnóstico em crianças com 6 anos ou mais, espirometria ou pico de fluxo respiratório, que eles fecham o diagnóstico, ou caso eu não tenha, fração exalada de óxido nítrico ou eosinófilos, e caso um desses dois esteja positivo, eu vou tratar como asma. E se esse paciente melhorar, eu vou dar o diagnóstico de asma. Então, falando sobre tratamento, a gente tem dois tratamentos base, o tratamento de exacerbação e o tratamento de controle. O tratamento de exacerbação, basicamente que seria, na verdade, a exacerbação, né? Basicamente, a exacerbação é uma mudança em relação ao basal daquele paciente. Então, o paciente que estava bem e começou a ter tosse, desconforto respiratório, que aquilo faz com que ele vá a uma emergência, por exemplo. Chegou um paciente na emergência com sintomas de exacerbação de asma, a primeira coisa que a gente vai ver é a idade desse paciente e avaliar a gravidade. E para avaliar a gravidade, a gente tem que saber o que é que eu devo avaliar para dizer se o paciente está leve ou grave. Então, no mundo ideal, a gente faria o exame físico, juntamente com a saturação, faria um peak flow e, caso o paciente estivesse aparentemente muito grave,
a gente poderia fazer uma gasometria arterial. Porém, em geral, a gente faz o exame físico e a avaliação da saturação que está dentro do exame físico. E a partir disso, a gente vai dizer se o paciente está grave ou leve barra moderado. O GINA ele divide entre pacientes leve e moderado, isso é só uma classificação, leve, moderado ou grave. Quando é que eu vou dizer que o paciente está grave? Aí a gente pode usar a mnemônica cansado. Quando é que a gente vai dizer que aquele paciente está cansado? Então, cada letra representa um achado no exame físico. O C seria de frases cortadas. O paciente que tem asma, ele fala de forma mais interrompida. Quando ele tem uma exacerbação grave de asma, no caso. Perdão. Ou cianose também seria um indicativo de maior gravidade. É um paciente que tem aumento de frequência cardíaca ou respiratória. O que seria um aumento de frequência cardíaca ou respiratória? Depende da idade. Eu vou deixar um slide para vocês com esses valores de referência. É um paciente que não consegue ficar sentado, ele tem que ficar inclinado para frente. Então, esse paciente também tem um achado de, na verdade, uma maior gravidade. É um paciente que está sonolento ou com tórax silencioso. Por que tem asterisco nesses dois? Porque nesse caso, do paciente estar sonolento ou do paciente apresentar um tórax silencioso, ele tem um maior risco de evoluir desfavoravelmente. Ele provavelmente vai ter que ir para UTI e muitas vezes vai ter que ser intubado, apesar da intubação de asma não ser uma intubação fácil. Na verdade, a intubação não. A ventilação na asma não ser uma ventilação fácil. Paciente que está agitado, ou dispneico, ou com oxigênio baixo, ou seja, uma saturação baixa. Então, se eu tenho qualquer um desses achados, frases cortadas, cianose, aumento de frequência cardíaca respiratória, paciente que não consegue ficar sentado, está sonolento, ou com tórax silencioso, está agitado, dispneico, ou com saturação baixa, basta um para que eu diga que esse paciente está grave, tá? E aqui o slide dizendo quais seriam os valores de referência de frequência cardíaca, respiratória e também de saturação a partir de cada faixa etária. Então, se eu tiver qualquer um desses, eu digo que o paciente tem um quadro grave. Se o paciente estiver tórax silencioso ou estiver sonolento, já tem risco de vida. Então, como eu disse, o GINA divide em leve, moderado ou grave. Qualquer um daqueles sinais do cansado, se presente, o paciente está grave. E aí, o que é que eu vou fazer? A base do tratamento de exacerbação é o uso do broncodilatador, beta-2 de curtação, corticoide sistêmico, bromômetro de pratrópio e oxigênio. Mas eu vou, a depender da gravidade, fazer um tratamento diferente. Se o paciente tem mais de 6 anos de idade e ele está com uma crise leve, a base do tratamento é o beta-2 de curta, o broncodilatador, salbutamol. Tá? A gente vai fazer isso de 20 em 20 minutos, geralmente 3 vezes. Eu poderia iniciar o corticóide oral, eu tenho que manter uma boa saturação e eu poderia iniciar o brometo de pratrópio. Mas, basicamente, numa crise leve em maiores de 6 anos, a medicação base do tratamento é o beta-2 de curtação. Em 2025, o Gina colocou uma novidade também, que eu interroguei novidade porque muitas vezes já era feito, apesar de não estar protocolado, que é o quê? Se um paciente ele tem mais de 6 anos e está com a crise leve e ele chegou na emergência e não estava usando corticoide sistêmico, eu posso usar o corticoide inalatório também em altas doses. Então, o paciente com crise leve, tem mais de 6 anos, não estava em uso de corticoide sistêmico, eu posso usar o corticoide inalatório em altas doses, tá? Beleza, mas se esse paciente com mais de 6 anos tiver uma crise grave, aí eu uso tudo. Beta-2 de curta, já inicio o corticoide, já inicio o brometo de pratrópio, que de forma semelhante ao broncodilatador, eu também vou usar de 20 em 20 minutos, e também vou fazer o oxigênio, caso esse paciente precise. Então, uma crise leve com menos de 6 anos, base, broncodilatador. Uma crise grave com mais uma crise leve com mais de 6 anos, base, broncodilatador. Uma crise grave com mais de 6 anos, broncodilatador, corticoide, brometo de pratrópio. Broncodilatador, salbutamol, beta-2 de curta, de 20 em 20 minutos. E brometo de pratrópio, também de 20 em 20 minutos. O corticoide eu posso fazer endovenoso ou por via oral, tá? Lembrando que o inalatório é só no leve com mais de 6 anos.
mas aqui a gente está falando do grave. Nessa situação, o corticoide tem que ser ou endovenoso, só um momento. Nem precisar falar só um momento, né? Que é só pausar, mas enfim. É, o corticoide, ele pode ser feito via endovenosa ou por via oral. Lembrando que a gente dá preferência a fazer via oral porque é menos invasivo para aquela criança. Mas a eficácia dos dois é semelhante, tá? Fiz isso tudo para o paciente, deu uma hora e ele não melhorou, aí eu tenho que fazer o sulfato de magnésio. Então, paciente com crise grave, tem mais de 6 anos, faço beta-2 de curta, corticoide, brometo de pratrópio, oxigênio. Esse paciente não melhorou depois de uma hora, sulfato de magnésio. E uma crise leve nos pacientes com menos de 5 anos, da mesma forma. A base de uma crise leve é o beta-2 de curta, o broncodilatador, o salbutamol, de 20 em 20 minutos até 3 vezes. Eu posso fazer o corticoide caso ele não melhore, eu posso fazer o brometo de pratrópio caso ele não melhore, mas a base é o broncodilatador. Porém, se esse paciente estiver grave e tiver menos de 5 anos, da mesma forma que o grave com mais de 6 anos. Beta-2 de curta, salbutamol, broncodilatador, corticoide, oral ou endovenoso, dando preferência por via oral, brometo de pratrópio, também de 20 em 20 minutos, conforme é feito o salbutamol, e oxigênio. E caso não melhore, eu posso fazer o sulfato de magnésio. Depois de uma hora, caso o paciente não melhore, eu posso fazer o sulfato de magnésio. E o GIM 2025 colocou que a partir de 2 anos de idade, a gente já pode usar o sulfato de magnésio, que antes era prescrito apenas para crianças maiores de 6 anos. Mas a partir de 2025 ele pôs que a partir de 2 anos a gente pode usar o sulfato de magnésio depois de uma hora, caso o paciente não melhore numa crise grave. Em 2025, o GINA também mudou o quê? O alvo de saturação em crianças. Antes, o alvo mudava a depender da idade e tinha um limite máximo de saturação que eu deveria chegar, 98%, enfim, a depender da idade, como eu falei. Mas agora não tem mais isso. O alvo é o quê? Eu tenho que manter a saturação daquele paciente maior ou igual a 94%. O alvo é esse, maior ou igual a 94%. Não tenho mais limite superior. Eu só tenho que manter maior ou igual a 94%. Outra novidade de 2025, não se usa mais o fenoterol. Estava dando muito efeito adverso, com, apesar dos efeitos benéficos, os adversos eram muito exacerbados. Então, orienta-se não mais usar o fenoterol. E o paciente foi de alta. Se ele for de alta, ficou bem, você vai deixar prescrito para esse paciente broncodilatador e corticoide. Tá? Nesse caso, corticoide oral, porque ele vai fazer essas medicações em casa. E no mundo ideal, eu oriento que esse paciente retorne em 72 horas para ser reavaliado. Tá, então esse é o tratamento de exacerbação, da exacerbação. Os pacientes leves, em geral, eu vou usar broncodilatador, barra, salbutamol, barra, beta-2 de curta, de 20 em 20 minutos, 3 vezes. Os pacientes graves, eu vou usar broncodilatador, corticoide, brometo de pratrópio e oxigênio. Caso o paciente não melhore, eu vou usar também os sulfatos de magnésio. Mas o tratamento de controle? Lembrando que o objetivo do tratamento de controle é reduzir as exacerbações e evitar que esse paciente evolua com a limitação persistente das vias aéreas, dos fluxos respiratórios. E lembrando também que o tratamento não é só farmacológico, ele passa por uma questão ambiental, orientar os pais a limparem a casa com, em vez de passar vassoura, passar um pano molhado, orientar que se a criança tiver muitos ursinhos de pelúcia, deixar esses ursinhos guardados em saquinhos para não juntar poeira, orientar que o ventilador, por exemplo, deve ser feita a limpeza diariamente. Também tem que orientar a questão nutricional e a questão emocional, que são fatores que podem exacerbar a asma. E aí eu vou para o tratamento de manutenção, que gera uma angústia, porque eu divido em 3 faixas etárias, entre 0 e 5 anos, entre 6 e 11 anos e maiores de 12 anos. E cada um tem os seus próprios steps. Step 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, enfim. O que é que eu quero que vocês fixem? Isso é muito importante para a prova de residência. Então, falta tempo para a prova de residência de vocês. Então, talvez aqui para lá vocês já tenham esquecido. Logo, o que é que eu quero que vocês fixem para agora? Tratamento de manutenção, a base do tratamento de manutenção naquele paciente que tem crises frequentes
é o uso de corticoide inalatório, com beclometasona barra Clenil da vida. Corticoide inalatório diariamente, tá? Então, a base do tratamento de um paciente que tem crises frequentes é o uso de corticoide inalatório diariamente e, eventualmente, caso esse paciente tenha menos de 5 anos, quando ele tiver crise, ele vai usar o salbutamol para alívio. Porém, se o paciente tem entre 6 e 11 anos, eu consigo firmar aquele diagnóstico de asma e ele tem sintomas frequentes, tratamento de base é o quê? Continua sendo corticoide inalatório em baixa dose, como beclometasona barra Clenil, que é o que a gente costuma mais usar diariamente. Lembrando que sempre que usar corticoide inalatório, você deve limpar a boca depois para evitar que dê monilias barra candidíase. Ok, mas o que é que tem de interessante aqui a partir de 6 anos de idade? O paciente que tem mais de 6 anos de idade e ele tem uma crise em casa, diferentemente daquele paciente com menos de 5 anos, que eu vou usar só o salbutamol, nesse caso eu vou usar o salbutamol com corticoide inalatório. Por quê? Porque a asma não é uma doença inflamatória. Então, qual o sentido de que eu utilize só o salbutamol nesse paciente e não o corticoide inalatório também? Isso é o corticoide inalatório que vai supostamente desinflamar as vias aéreas desse paciente. Então, nesses pacientes com mais de 6 anos, tratamento de base, corticoide inalatório. É um paciente que está tendo crises recorrentes, vai ter que tratar todos os dias, corticoide inalatório em baixa dose, inicialmente é o que a gente começa. Mas se ele tem uma crise em casa, eu vou usar o salbutamol com o corticoide inalatório. Estou falando de casa, tá? Aí lá na emergência, uma exacerbação é outra história, entra naquilo que foi discutido previamente. E se o paciente tiver mais de 12 anos, o que é que entra de interessante aqui? O mais interessante aqui é que o formoterol, apesar de já ser usado a partir de 6 anos de idade, ele fica mais forte, né? A gente começa a utilizar com mais frequência. E o que é o legal desse formoterol? Que geralmente a gente vai usar corticoide inalatório com formoterol para tratamento de manutenção. Então, o paciente que tem crises frequentes, ele vai usar o corticoide inalatório com formoterol diariamente, por exemplo. Mas se ele cansar, ele também pode usar essa mesma medicação que ele usa como um tratamento de manutenção para um tratamento de alívio, corticoide inalatório com formoterol. Esse é o interessante de crianças com mais de 12 anos de idade. Vê um paciente para vocês que está tratando supostamente asma, supostamente está tratando direitinho a asma, e não está melhorando, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é avaliar a técnica daquela medicação, tá? Mas antes de avaliar a técnica da aplicação, na verdade, como aquele paciente está aplicando, vocês vão avaliar se aquele paciente está controlado ou não. Então, como é que eu vou avaliar eita, como é que eu vou avaliar se aquele paciente está com controle da asma ou não? A gente vai fazer 4 perguntas, que é o A, B, C, D. Você vai olhar para os pais e perguntar: durante as atividades, seu filho está tendo sintomas? Ele está precisando usar broncodilatador? Ele acordou de noite alguma vez por causa dos sintomas de asma? Ele teve sintomas diurnos? Então, eu tenho que fazer essas perguntas em relação às últimas 4 semanas. A gente vai olhar para os pais e perguntar: nas últimas 4 semanas, o seu filho teve algum sintoma durante a atividade? Ele teve que usar broncodilatador? Ele acordou de noite por causa da asma? Ele teve sintomas diurnos? Se ele estiver usando broncodilatador mais que 2 vezes por semana, isso já é um sinal de alerta para a gente. Se ele está acordando de noite, também já é um sinal de alerta. Se ele está tendo sintomas diurnos mais que 2 vezes por semana, também já é um sinal de alerta. E se ele está tendo sintomas com atividade, também é um sinal de alerta. E como é que a gente vai classificar quanto ao controle? Se esse paciente está todo ok, não tem nada de positivo. Nada de positivo. Não tem sintomas com atividade, não usou broncodilatador, não acordou de noite, não tem sintomas diurno. Ele tem uma asma controlada. Porém, se ele tem uma a duas coisas positivas, ele respondeu sim para uma ou duas daquelas perguntas, atividade, broncodilatador, acordou de noite e sintomas diurnos, ele vai ter uma asma parcialmente controlada. Se ele respondeu sim para 3 ou 4, ele tem uma asma não controlada. E se ele tem uma asma não controlada ou parcialmente controlada, sempre a primeira coisa que eu vou avaliar é a técnica de aplicação daquela medicação. Como é que você está aplicando essa medicação? No mundo ideal, o paciente está com a medicação dele, você fala.
Mostre para mim como é que você está aplicando essa medicação, tá? Para a mãe, né? No caso, ou para o pai, ou para o responsável. Então, sempre. Ah, o paciente não está melhorando, eu já pulo o step, eu já subo o step dele no tratamento de manutenção. Não. Sempre a primeira coisa a ser feita é avaliar a técnica de aplicação da medicação. Que aí a gente tem formas de aplicar diferente a depender da idade. Uma criança até 3 anos, ela vai aplicar com o espaçador e máscara, tá? Então, vai ter um espaçador e a máscara. Uma criança entre 4 e 6 anos vai aplicar com espaçador e bocal. Então, espaçador e bocal. E uma criança com mais de 6 anos de idade, ela pode continuar usando o espaçador com ou sem bocal e pode aplicar a medicação já dessa forma, direta, na boca, tá? Então, até 3 anos, espaçador e máscara. 4 a 6 anos, espaçador e bocal. E, a partir de 6 anos, com ou sem bocal, tá? Espaçador com ou sem bocal, ou aplicar diretamente ali na boca do paciente. Lembrando que antes de aplicar a medicação, a gente vai agitar a medicação por 5 segundos, vai apertar e vai esperar ou 10 segundos ou 10 respirações, tá? Então a gente tem que sempre avaliar como aquele paciente está aplicando as medicações. E controle é diferente de gravidade. Controle é o ABCD: atividade, bronquidilatador, corredor de noite, sintomas diurnos. Se não tiver nada presente, ou seja, está tudo ok, ele está controlado. Um ou dois está parcialmente controlado. Três ou quatro está não controlado. Gravidade não. É quão mais alto ele está no step de tratamento de asma, tá? Então, se o paciente está nos últimos steps para tratamento, sei lá, o step 4, step, normalmente a partir do step 4, a gente vai dizer que esse paciente tem uma asma mais grave, tá? Acho que é isso.